Burt Lancaster nasceu. Burton. Stephen Lancaster, em 2 de novembro de 1913, na cidade de Nova York. Lancaster cresceu em uma família da classe trabalhadora e inicialmente seguiu carreira como acrobata de circo e atleta, demonstrando a proeza física que mais tarde definiria muitos de seus primeiros papéis no cinema. Sua experiência em acrobacias não foi apenas uma atividade da juventude, mas um elemento fundamental que contribuiu significativamente para sua presença nas telas, permitindo-lhe executar suas acrobacias com notável agilidade e confiança, algo bastante raro entre os atores de sua época. A transição de Lancaster do picadeiro para o cinema começou na década de 1940, quando Hollywood começou a notar sua beleza marcante, físico imponente e carisma natural. Sua grande oportunidade surgiu com o filme Os Assassinos, 1946, onde interpretou um ex-boxeador fadado ao fracasso. Este filme não só o catapultou para o estrelato, como também o consagrou como um ator sério, capaz de retratar personagens complexos e intensos. A habilidade de Lancaster em combinar masculinidade robusta com nuances emocionais profundas o diferenciou de muitos de seus contemporâneos e permitiu que transitasse por uma ampla gama de gêneros, do filme noir e faroestes a dramas épicos e filmes sobre questões sociais. Uma das marcas registradas da carreira de Lancaster foi sua coragem em desafiar as convenções e expectativas de Hollywood. Na década de 1950, ele fundou sua própria produtora Hecht Hill Lancaster, juntamente com Harold Heck e James Hill. Essa iniciativa foi revolucionária porque deu a Lancaster mais controle sobre os tipos de projetos que buscava, permitindo-lhe produzir filmes mais socialmente conscientes e artisticamente ambiciosos do que os típicos filmes de estúdio. Entre os filmes notáveis produzidos nesse período, destacam-se Marty Mill, em 1955, vencedor do Oscar de melhor filme e elogiado por sua representação honesta da vida cotidiana e do amor, e Separate Tables Mill, em 1958, que abordou emoções humanas complexas e questões sociais. O trabalho de Lancaster nos bastidores demonstrou seu comprometimento não apenas com sua arte, mas também com o avanço do cinema como uma forma de arte séria. Ao longo de sua carreira, Lancaster recebeu aclamação da crítica e inúmeros prêmios, incluindo 2 Oscars. Sua primeira vitória no Oscar veio por sua poderosa interpretação de um ex-presidiário tentando reconstruir sua vida em Elmer Gantry, 1960. Sua atuação foi eletrizante, combinando charme, ameaça e ambiguidade moral, o que demonstrou sua incrível versatilidade como ator. Mais tarde, ele ganhou um segundo Oscar por seu papel em O Homem de Alcatraz, 1962, onde interpretou um assassino condenado que se tornou um respeitado reformador do sistema prisional e especialista em pássaros. Essas atuações ressaltaram a habilidade de Lancaster em retratar indivíduos profundamente falhos e complexos com empatia e profundidade, elevando os personagens para além de meros estereótipos. Além de suas conquistas nas telas, Burt Lancaster também era conhecido por seus princípios pessoais e ativismo. Ele era um defensor apaixonado dos direitos civis e da justiça social, frequentemente usando sua fama para apoiar causas em que acreditava. Numa época em que Hollywood era cautelosa com o engajamento político, Lancaster se destacou como um ator disposto a se manifestar contra o racismo, a desigualdade e a injustiça. Seu ativismo se estendeu ao apoio aos sindicatos e aos direitos dos artistas, refletindo um profundo compromisso com a justiça e a dignidade humana. Essas qualidades lhe renderam respeito não apenas do público, mas também de seus pares e da comunidade em geral. O impacto de Lancaster no cinema perdurou até as décadas de 1970 e 1980, nas quais ele continuou a assumir papéis desafiadores e diversificados. Entre suas atuações posteriores, mais notáveis, destacam-se O Nadador, 1968, um filme surreal e psicologicamente intenso que se tornou um clássico cult, e Atlantic City, 1980, que lhe rendeu outra indicação ao Oscar,
e demonstrou sua capacidade de retratar personagens envelhecidos com pungência e complexidade. Mesmo com as mudanças no cenário de Hollywood, Lancaster se adaptou e permaneceu relevante, expandindo continuamente os limites de sua arte. Burt Lancaster casou-se 3 vezes ao longo da vida e teve 5 filhos, cada relacionamento e capítulo familiar refletindo diferentes períodos de seu crescimento pessoal e seus desafios. Sua complexa vida privada muitas vezes se entrelaçava com sua intensa e aclamada carreira em Hollywood, revelando o lado humano de uma estrela cuja imagem pública era marcada por carisma e proeza física. Seu primeiro casamento foi com June Ernst, uma mulher cuja vida estava intrinsecamente ligada ao mundo do circo e das artes aéreas. June Ernst não era uma esposa comum. Ela própria era trapezista, nascida em uma família imersa na tradição das artes aéreas. Sua mãe era uma renomada trapezista, uma figura extraordinária na comunidade circense em uma época em que as artistas femininas estavam desbravando novos horizontes. Ernst herdou esse espírito audacioso e essa habilidade, e antes de se casar com Lancaster, já havia se consagrado como uma acrobata talentosa. Após o casamento de Burt e June, ele se envolveu profundamente com a família circense dela, apresentando-se ao lado deles e aprimorando suas próprias habilidades acrobáticas. Esse período foi fundamental para Lancaster, já que sua fisicalidade e atletismo se tornaram marcas registradas de sua presença nas telas mais tarde em sua vida. Contudo, apesar da origem e das performances em comum, o casamento não estava destinado a durar. O casal se separou no final da década de 1930 e a data do divórcio oficial é um tanto ambígua. Embora relatos da mídia da época sugerissem o ano de 1940, biógrafos posteriores, ao pesquisarem registros e relatos, propuseram datas que chegam até 1946. Essa discrepância contribuiu para a confusão em torno da cronologia dos relacionamentos subsequentes de Lancaster e de seu casamento com sua segunda esposa. Seu segundo casamento foi com Norma Anderson, um relacionamento que surgiu de circunstâncias únicas durante a Segunda Guerra Mundial. Norma Anderson, 1917 a 1988, era inicialmente uma estenógrafa que substituiu uma atriz doente em uma produção da Uso destinada a entreter as tropas americanas estacionadas na Itália. Foi nessa época que o destino interveio. Norma, a caminho da cidade vinda do aeroporto, avistou Burt Lancaster na multidão e ficou imediatamente impressionada com sua presença imponente e elegante. Intrigada, ela teria se virado para um policial próximo e perguntado: "Quem é aquele policial bonito?" "Ele é casado." O policial, percebendo a oportunidade, organizou um encontro às cegas para os dois naquela mesma noite. O encontro deles marcou o início de um longo e significativo capítulo na vida de Lancaster. Casaram-se em 1946, dando início ao que seria uma parceria complexa e politicamente engajada. Norma era profundamente envolvida em causas políticas e sociais, canalizando sua paixão para o ativismo. A casa deles em Bayeux tinha um cômodo dedicado repleto de impressoras e materiais para envio de correspondências em massa, um testemunho do compromisso de Norma com a Liga das Mulheres Eleitoras, uma organização focada em educar e capacitar eleitores, especialmente mulheres, para participarem do processo eleitoral. Democracia. Além disso, ela foi membro vitalícia da NAACP e, junto com Burt, compartilhava um compromisso mútuo com os direitos civis. O casal realizou um evento beneficente em apoio a Martin Luther King Jr. e à Conferência de Liderança Cristã do Sul, antes da histórica Marcha sobre Washington de 1963, demonstrando sua dedicação à justiça social em um momento crítico da história americana. Juntos, Burt e Norma tiveram 5 filhos. Bill Lancaster, que mais tarde construiu sua própria carreira como ator e roteirista. James Lancaster, Susan Lancaster, Joanna Lancaster, que se tornou produtora de cinema, e Sigel, cujo nome completo é Sheila Lancaster. Apesar da aparência externa de uma família politicamente engajada e solidária, o casamento deles foi repleto de dificuldades. As pressões da exigente carreira de Lancaster, somadas aos desafios pessoais, desgastaram o relacionamento.
Em 1966, o casal se separou e o divórcio foi finalizado em 1969. Em meio à dissolução de seu segundo casamento, Burt Lancaster iniciou um relacionamento longo, porém instável com Jackie Bone, uma cabeleireira que trabalhava no set do filme Os Profissionais, um dos principais projetos de Lancaster no final da década de 1960 e início da década de 1970. O relacionamento deles foi marcado por intensidade e drama. Um incidente particularmente infame envolveu Bone quebrando uma garrafa de vinho na cabeça de Lancaster durante um jantar com a presença de figuras notáveis da indústria, como o diretor Sidney Pollack e o ator Peter Falk. Esse episódio evidenciou a natureza apaixonada, mas frequentemente tumultuada do relacionamento entre os dois. Por fim, o relacionamento deles chegou ao fim, depois que Jackie Bone se converteu à religião. Lancaster, um homem de crenças e valores pessoais complexos, teria se sentido incapaz de conciliar seus diferentes caminhos espirituais, o que levou ao término do relacionamento. O terceiro e último casamento de Burt Lancaster aconteceu mais tarde, quando ele se casou com Susan Martin em setembro de 1990. Este casamento foi marcadamente diferente de suas uniões anteriores, mais discreto e menos exposto ao escrutínio público. Durou até sua morte em 1994, proporcionando a Lancaster companhia durante seus últimos anos. Susan Martin foi sua companheira durante um período em que Lancaster enfrentava problemas de saúde e refletia sobre sua longa e ilustre carreira. Nos últimos anos de sua vida, Burt Lancaster, outrora o epítome da bravata masculina em Hollywood, teria confidenciado a amigos próximos um capítulo chocante e profundamente íntimo de seu passado. Seus envolvimentos românticos secretos com algumas das figuras masculinas mais icônicas e reprimidas de sua época. Numa época em que a homossexualidade não era apenas tabu, mas também o fim de uma carreira. Lancaster navegou por uma complexa teia de afeto, discrição e vulnerabilidade compartilhada por trás da fachada brilhante da era de ouro de Hollywood. Cary Grant era uma das atrizes mais marcantes e refinadas de sua geração, e Lancaster se viu encantado pelo charme cultivado pela sagacidade e pelo sorriso enigmático de Grant. Os dois se conheceram durante um evento da indústria cinematográfica no final da década de 1940. Ambos já eram estrelas, mas circulavam em círculos cinematográficos diferentes. Grant, que havia vivido por anos com o ator Randolph Scott, no que muitos descreveram posteriormente como um relacionamento romântico, mantinha uma imagem cuidadosamente construída de sofisticação e apelo heterossexual. Lancaster descreveu a conexão entre eles como eletrizante, porém cautelosa, um romance que se desenrolou em fins de semana clandestinos em casas de praia isoladas ao longo da Pacific Coast Highway. Grant era extremamente reservado, e seu medo de ser descoberto era palpável, mesmo com alguém tão ousado quanto Lancaster. O caso, embora emocionalmente intenso, foi breve, terminando com Grant se recolhendo ainda mais em sua fortaleza de discrição, relutante em arriscar sua persona cuidadosamente preservada. Talvez o mais chocante de tudo tenha sido a alegação de Lancaster sobre um breve e estranho envolvimento com J. Edgar Hoover, o infame diretor do FBI, que exerceu imenso poder político e cultural em meados do século XX. Hoover, que nunca se casou e era frequentemente alvo de rumores sobre um longo relacionamento com seu assessor. Clyde Tolson não era ator, mas mantinha fortes laços com Hollywood por meio de sua influência sobre as representações midiáticas da aplicação da lei e da moralidade. Lancaster recordou ter conhecido Hoover por meio de conhecidos em comum em um evento beneficente da alta sociedade em Washington, D.C. Embora não fosse um relacionamento romântico convencional, a relação entre eles era carregada de dinâmicas de poder e segredos. Lancaster descreveu Hoover como um homem ávido por intimidade, mas aterrorizado com o próprio reflexo. Essa conexão, embora profundamente perturbadora, ofereceu a Lancaster um vislumbre único da mente de um dos homens mais enigmáticos da história política americana. Rock Hudson, o galã por excelência alto, bonito e viral, tornou-se um dos relacionamentos mais intensos de Lancaster.
Eles se conheceram em um set de filmagem no início dos anos 1950 e o caso se desenrolou durante o auge da fama de Hudson. Sob o rígido controle dos executivos do estúdio Hudson, vivia com o medo constante de ser exposto. Um medo que se concretizou tragicamente após sua morte por AIDS em 1985, o que forçou o mundo a reconhecer a verdade que ele havia escondido por décadas. Lancaster se lembrava de Hudson como uma alma gentil, com um corpo de gladiador, alguém que ansiava por amor, mas sentia que ele estava para sempre fora de seu alcance. O relacionamento deles envolvia longas viagens de carro pelo deserto, longe dos paparazzi, onde podiam respirar livremente, mesmo que apenas por um fim de semana. Lancaster respeitava a necessidade de discrição de Hudson, e o vínculo entre eles se desfez não por falta de afeto, mas pela impossibilidade de permanência em um mundo que exigia negação. O nome mais inesperado na lista de Lancaster era Ricky Nelson. O ídolo adolescente e astro de televisão de boa aparência, conhecido pela série As Aventuras de Ozzie e Harriet. Nelson, que era quase 2 décadas mais jovem que Lancaster, teria tido um breve e tumultuado caso com o ator mais velho no início dos anos 1960. Nessa época, Lancaster já era uma estrela consagrada, enquanto Nelson lutava para se firmar como artista, deixando de ser apenas uma criança para se tornar um adulto. A relação, embora breve, foi profundamente significativa para Nelson, que encontrou em Lancaster tanto um mentor quanto um protetor. Lancaster, no entanto, estava ciente do desequilíbrio e encerrou o relacionamento delicadamente, acreditando que Ricky precisava de espaço para encontrar sua própria identidade, tanto profissional quanto pessoalmente. Ele se lembrava de Nelson com muita ternura, chamando-o de o garoto que cantava como uma brisa e beijava com a intensidade de alguém que nunca teve permissão para desejar. Por fim, havia Marlon Brando, talvez a figura mais complexa e brilhante da lista de Lancaster. Brando era tudo o que Lancaster não era: impulsivo, excêntrico e descaradamente rebelde. O caso deles, segundo a lembrança de Lancaster, foi explosivo. Eles se conheceram durante um evento politicamente carregado em Hollywood no final da década de 1950 e a química entre eles foi instantânea, irreprimível e intensa. Brando, conhecido por sua fluidez sexual e transgressão das convenções, seduziu Lancaster com debates intelectuais, desafios provocativos e uma sensualidade irresistível. O relacionamento entre eles era caótico, alimentado por ego, rivalidade artística e um desejo mútuo de se conquistarem emocional e fisicamente. Lancaster descreveu Brando como o único homem que já conheci capaz de me deixar completamente sem fôlego apenas com um olhar. O relacionamento deles durou vários anos com idas e vindas e só terminou quando o peso do segredo, somado às suas personalidades incompatíveis, se tornou insuportável. Cada um desses relacionamentos mantidos longe dos olhos do público pintou um retrato de Burt Lancaster muito diferente daquele projetado nas telas. Por trás da imagem do herói aventureiro e do galã robusto, havia um homem que amou profundamente, às vezes de forma imprudente e sempre em silêncio. Ao revelar esses nomes no final da vida, Lancaster não buscava sensacionalismo, mas sim a libertação de décadas de fingimento, proteção e supressão de uma verdade que o definia tanto quanto qualquer papel no cinema. Lancaster faleceu em seu apartamento em Century City, Los Angeles, após sofrer seu terceiro ataque cardíaco às 4h50 da manhã do dia 20 de outubro de 1994. Seu corpo foi cremado e suas cinzas foram espalhadas sob um grande carvalho no Westwood Memorial Park, localizado em Westwood Village, Califórnia. Uma pequena placa quadrada no chão, entre várias outras, com a inscrição Burt Lancaster 1913 a 1994 marca o local. Conforme seu desejo, não houve cerimônia fúnebre ou velório.